Minha saudação palotina, você que nos acompanha hoje no nosso programa Diálogo Aberto, aqui pela TV Imaculada. O programa Diálogo Aberto é uma produção da Faculdade Palotina de Santa Maria e também da Universidade La Salle. Então, recordamos que todas as quintas-feiras temos esse encontro marcado aqui com assuntos diversos e também convidados especiais. E hoje nós recebemos aqui em nossos estúdios a professora Tânia Miorando, que é mestre e também doutora em educação, né, professora? E também professora adjunta no Departamento de Educação Especial da Universidade Federal de Santa Maria, além de professora do programa de pós-graduação em educação. E o nosso assunto hoje é sobre a dimensão da inclusão social. Professora, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado muitíssimo ao convite, a esse momento e esse tempo de conversarmos um pouco sobre esses processos de inclusão, por esse tempo social que passamos e talvez nos procuremos um pouco mais como pessoas que se aceitam e estão, o processo de inclusão em si. Muito bem, professora. Acredito que o assunto que nós vamos tratar hoje vai também esclarecer muita coisa para nós que estamos aqui e participamos desse programa Diálogo Aberto. E eu gostaria de perguntar para você, professora, como que a gente poderia esclarecer um pouquinho os termos, né? Porque tantas vezes se usam vários termos nessa dimensão e expressões também. Se existe uma expressão correta ou se variam as expressões relacionadas à dimensão da inclusão social também? Então, a própria legislação vai tomando termos, vai usando, os estudos vão decorrendo de expressões que talvez tentam se adequar mais às suas épocas, às suas demandas, mas talvez seja muito importante nós considerarmos que quando nos dirigimos a pessoas, que elas sejam consideradas como pessoas nos seus espaços. Se forem adultas, talvez tratá-las como pessoas, sendo possível tratá-las pelo nome, também dependendo da legislação, do documento que se queira fazer, que se ele for mais genérico, pode ser talvez se chamar pessoa com deficiência, mas ainda assim o cuidado, se for relacionado a crianças, que elas sejam vistas como crianças antes mesmo do seu rótulo com alguma deficiência, porque ela tem o direito de estar ali. Então, às vezes, tem termos que vão se adequar mais ou não, crianças especiais, crianças com necessidades educativas especiais, crianças com cuidados especiais, enfim, mas que seja considerado, o termo em si, ele não vai desmerecer, mas que seja considerado o seu lugar de direito e respeito aonde ele estiver ocupando, tendo conquistado estar ali. Uhum. Isso é importante que você fala porque me parece que dá uma certa liberdade também no tratamento dos termos, né? Porque às vezes se engessa alguns termos e aí fica uma dificuldade até mesmo para quem vai trabalhar nessa área como usar corretamente ou não corretamente, né? Mas isso que você traz também para nós hoje nos ajuda nessa liberdade também dos termos, né? E o que significa na prática um ambiente inclusivo? Eu costumo pensar que é onde eu gostaria de estar, onde eu posso, onde eu me sinto bem. Se aquele lugar, ele limita onde eu estou, ele não é inclusivo a ninguém mais. Talvez uma pessoa maior do que eu vá se sentir maior em estatura, por exemplo, porque eu não sou muito alta, talvez ela se sentisse deslocada ali, uma pessoa talvez que estivesse vestindo ou de outra forma, se o lugar constrange, ele não é inclusivo. Então esse cuidado, e assim, estamos aqui num espaço educacional, se nós, dentro desses espaços, uma criança, um jovem, um adolescente, um adulto não vai se sentir bem nesse espaço, ele não é inclusivo. Ele pode não ter barreiras arquitetônicas, ele pode ter tradutores, mas se é um lugar que eu não estou bem, ele já deixa de ser inclusivo. Assim, eu compreendo. Uhum. Essa ideia de um ambiente inclusivo, muitas vezes ele pode significar que precisa ter algo que seja transformado, algumas situações quase que exclusivas para ser inclusivo, né?
Mas nesse sentido, nós podemos entender justamente essa percepção também de que a pessoa estando bem onde ela está, ela de fato é inclusivo, né? Um ambiente inclusivo. Exato. Nós gostaríamos que os espaços arquitetônicos muitas vezes nos recebessem melhor. Alguns por causa da cadeira de rodas e talvez não ter um elevador, outros talvez pelo tamanho das portas, não permitirem entradas ou saídas, outros, eu que costumo trabalhar com surdos, por não ter um intérprete, por não ter uma situação de comunicação favorável. Esses lugares, talvez nós pudéssemos cuidar em condições materiais melhor. Só que ainda assim, nós muitas vezes passamos por lugares que têm elevadores, que têm rampas, e atitudes não são inclusivas, não nos deixam bem ou poderiam nos levar a algum constrangimento. E daí de nada valeu ter uma rampa ali. Então esse cuidado, para além do espaço arquitetônico, sempre que possível, e muitas vezes é o primeiro que pode ser readequado, vem muito junto com as atitudes que nós tomamos em qualquer ambiente em que nós possamos estar. Uhum. E ao longo do tempo, esse processo de adaptação, de se falar da inclusão, também vários congressos, né? Tudo isso nós sabemos que foi ajudando também, colaborando para que o próprio Brasil, vamos falar em nível de Brasil, né? Sim. Tivesse uma ideia ou uma compreensão melhor de como trabalhar. E claro que ninguém nasce sabendo como trabalhar com uma educação inclusiva, mas no processo vai se adequando e se aprendendo, né? Então, olhando assim um pouco essas evoluções, né? Nós já tivemos evoluções, mas estamos de certa forma ainda longe daquilo que poderíamos identificar como algo suficientemente bom para essa acolhida, né? Então, como que a senhora avalia, assim, por exemplo, o cenário no Brasil atualmente dentro dessa dimensão da educação inclusiva? Nós avançamos muito politicamente, entretanto, me parece que a cada passo de conquista também há muitas tensões em relação a essas conquistas. Nós estávamos atingindo, por volta de 2010, por aí, uma universalização da educação infantil, por exemplo, e com isso vem todo um processo inclusivo com as crianças que vão se chegando a esses espaços educacionais, vão se readequando espaços. E nós tivemos, no último governo, por exemplo, uma lei que estava permitindo que as escolas não dessem mais matrícula para todos, que foi revogada na posse do nosso atual presidente. Então, não mais. As crianças podem continuar a ter, crianças, jovens e adolescentes podem continuar a ter acesso à escola onde lhe for mais próximo, por exemplo, favorável. Isso numa condição de política. Por outro lado, nós também estamos num momento em que a própria sociedade tem mudado muito suas formas de convivência em relação à tecnologia, em relação agora às questões climáticas. Então, em relação a isso também, outras políticas são exigidas, outros cuidados de subsídios são feitos. E talvez nós tenhamos que ir nos dando conta disso e ir readequando algumas legislações que vieram como conquista talvez há 20 anos atrás, 30, mas que estão na hora de serem revistas, readequadas. E sim, nós somos um país rico que tem dinheiro, mas esse dinheiro precisa ir para esses espaços e para essas políticas que de fato visem uma inclusão social, não só de pessoas com deficiência, mas de todas as pessoas que precisam estar com mais acesso a trabalho, a emprego, a estudo, a essas condições educacionais que dão essa visibilidade inclusiva a muito mais pessoas. Uhum. Falando em termos práticos, né, professora, por onde, segundo o teu entendimento, tua experiência também, por onde se começaria ou por onde deveríamos começar
essas mudanças, ou continuar, digamos assim, essas mudanças? É pelas políticas públicas, pela questão de formação de professores, de pessoas que possam atender essas crianças? Como que seria isso? Todos esses espaços podem ser espaços onde se começa. Talvez se começa na sua história, porque assim, como sociedade, nós temos uma longa história de pessoas que tentaram, deram seus inícios e por outros motivos foi parado. Então, a formação de professores, nós estamos num período muito crítico, nós estamos com pouquíssimo incentivo à formação de professores em si, nós temos uma formação de professores que se dá no ensino superior, mas extremamente precarizada na escola básica. Então, dar conta na formação de professores de todas essas requisições que nós temos para a educação inclusiva hoje, tem sido pouco tempo e nós não temos um tempo muito maior do que hoje se dá à educação para a discussão da educação inclusiva para dizer que a formação de professores vai dar conta. Por sua vez, nós temos os espaços fora da escola como espaços educacionais ou que exercem muita influência sobre a nossa vida, que também precisam ser inclusivos. Nós falamos de uma cidade que precisa ser inclusiva, nós falamos de famílias que precisam ser inclusivas nos seus prédios, nos seus condomínios, nos seus bairros, nas suas comunidades. Então, assim, todos podem começar a ser mais ativos nesses processos inclusivos. E quanto mais nós conseguirmos, tanto melhor. E claro que sempre que houver iniciativas políticas, governamentais, tanto melhor. Talvez nós sintamos isso como um esforço maior a se atingir o que se busca como inclusão, mas sempre vai passar pelas atitudes pessoais, porque nem o curso de formação vai dar conta, nem uma política por si só vai dar conta, mas essa relação e esse comprometimento ético e humanístico, me parece, ele atravessa muito isso para que a gente chegue a esses lugares e esses processos de inclusão na nossa sociedade. Me parece que quando falamos em inclusão é muito mais profundo do que nós termos um ambiente, termos professores e também termos políticas públicas, algumas adaptações, mas me parece que sobretudo também é a visão que hoje nós temos do ser humano, né? Me parece que isso aprofunda um pouco também essa dimensão da inclusão, né? Então, que bom que nós estamos hoje podendo falar sobre esse tema para que nós também possamos ir aprofundando e pensando sobre isso no lugar onde nós estamos, naquilo que nós fazemos, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo do nosso programa Diálogo Aberto. Estamos hoje com a professora Tânia e logo mais nós voltamos. Não saia daí. Estamos de volta com o nosso programa Diálogo Aberto e hoje nós estamos recebendo aqui a professora Tânia, que é doutora, mestre em educação e também atua na Universidade Federal, né, de Santa Maria, na educação especial e também como professora adjunta. Professora, o nosso diálogo está muito interessante, né, referente a essa dimensão da inclusão social. E especificamente na educação. Quais são os maiores desafios que você percebe assim, enfrentados no trabalho com os alunos com alguma deficiência, alguma necessidade? Como desafios hoje, nós vemos muito, talvez, uma falta de mediação aos professores nas escolas, pelo fato de que, por uma legislação, se buscou que todos compreendessem e aceitassem que todos têm direito a estarem em todos os espaços. Entretanto, por mais que talvez soe muito bonito acolher a todos dentro da sala de aula, por exemplo, nos seus diversos níveis, né? Uma coisa é brincar na educação infantil e ainda assim são
10, 15 e em alguns lugares umas quase 20 crianças. Quando é um professor só, com diversas especificidades, é muito difícil. Quando nós passamos por uma fase inicial de alfabetização e forem muitas crianças com especificidades muito diversas umas das outras, sem apoio, ou depois nos anos finais, ou ainda no ensino médio e agora no superior, o que nós vemos? Quando esse professor se sente sem as condições, sem tempo de estudar, sem lugares para buscar apoio sobre as suas inseguranças, ele também busca se esquivar desses lugares, ou ele também diz que não é função dele atender a todos, que de alguma forma sozinho não é também só função dele. A escola é uma comunidade, os espaços, o cuidado educacional não é só do professor na sala de aula. Então, esse é um grande desafio, entender que essa inclusão é de toda a comunidade que está naquela escola, é de um bairro, é de uma cidade, é de um espaço muito maior. E que esse professor, dados os cuidados que hoje, culturalmente, o professor se vê num lugar muito pouco valorizado, de valores de respeito, de valores financeiros. Então, é muito difícil dizer para o professor, acolhe a todos quando ele mesmo não está sendo acolhido nas suas condições. E isso, infelizmente, extravasa para um processo de aprendizagem, para um processo de acolhimento na escola, na sala de aula, e dá a impressão que esses processos de inclusão não acontecem. Ou talvez que pareça menos possível de estar acontecendo. Então, esse é um grande desafio que talvez seria ampliar os espaços, o apoio, a mediação existente na escola ou nos espaços educacionais, até dar mais tempo para o professor estudar, porque assim, nós estamos numa sociedade em que toda essa indústria farmacêutica, essa indústria clínica, ela vive de dar diagnósticos. E se o professor vem sendo avisado pelo pai que chega na porta da escola e diz, meu filho agora tem tal diagnóstico, e o professor não teve tempo de se preparar, de estudar, de buscar outras metodologias para a sua aula, a impressão que dá é que ele que não quer incluir. Mas não é exatamente isso. Então, esse é um dos grandes desafios que nós temos na escola e nesses espaços educacionais que talvez fique na vitrine da educação hoje. Você já deu algumas pistas, professora, mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais sobre a formação dos professores, né? Porque, como você bem falou, às vezes o professor ele não pode ser somente especialista na sua matéria, né? Mas vamos dizer assim, um professor de matemática ou geografia que está nesse processo de incluir alguém, mas aí chega um diagnóstico, mas ele não teve um estudo, né? Ele não é psicólogo, não é psicopedagogo, então como que funciona essa formação? O que você pensa a partir disso, né? Na formação dos professores para esse processo inclusivo? Então, nas áreas específicas, pelo menos das experiências que eu tenho nas licenciaturas, não só na Universidade Federal aqui de Santa Maria, mas em outras instituições das quais eu conheço o currículo também, geralmente passa pela formação algumas disciplinas que discutem os processos de inclusão. Aqui na Universidade Federal nós temos, por exemplo, especificamente para Libras, a pedagogia, que eu acho que tem mais de um semestre de Libras, alguns outros cursos de licenciatura que tem mais de um semestre de Libras. No entanto, isso por si só não garante um processo de inclusão nas áreas específicas. O que muito nós temos discutido, e eu atuo muito no curso de educação especial, formando professores para atuar na educação especial, é que se nós passamos 4, 5, 6, muitos anos de formação para até nos atualizarmos em relação a diagnósticos, transtornos, deficiências, pesquisas que são feitas em relação a isso, tanto clínicas quanto metodológicas, os outros professores de suas áreas, por sua vez, também estão estudando as suas áreas. O que muito precisa ter é um diálogo e um lugar de apoio em que o professor das áreas consiga, nos seus espaços de trabalho, conversar com professores da educação especial, psicólogos,
outros profissionais que estejam envolvidos nesses lugares com a educação especial, porque muitas vezes um diálogo que vai se dar em relação a um planejamento, a determinados momentos de aula, vão ser muito mais profícuos do que 3 ou 4 disciplinas que se deram na graduação, que passados 5 anos, talvez aqueles estudos hoje já tenham novas pesquisas e não vão dar conta, ou naquele momento se estudou de alguma forma que especificamente foi para algum diagnóstico, alguma característica, e agora ele na escola está se dando de outra forma. Então, eu costumo destacar que esse diálogo na escola é muito importante, de profissionais que estejam envolvidos com o estudo de síndromes, de transtornos, e os professores das áreas. Esse diálogo, ele se dá numa formação constante, que a formação inicial começa, mas não dá conta por si só, nesse tempo dos 4 anos dentro de uma instituição, dentro de um curso de graduação. E você traz os professores especializados, né, que a sua formação está propriamente voltada a esse tipo de síndrome, enfim, de diagnóstico, né? E então como que nós poderíamos falar sobre a presença, por exemplo, dos psicopedagogos, né, fonoaudiólogos, intérpretes de Libra, no aprendizado e na socialização, né, desses alunos, e até mesmo em sala de aula, quem sabe muitos que estão em casa também nos assistindo, não tem muito presente como que funciona esse processo em sala de aula, né? Quem sabe você poderia falar um pouquinho para nós também. Todas as equipes multidisciplinares são sempre muito importantes. Nós talvez tenhamos conquistado no Brasil, falo desses lugares que eu conheço, uma formação que está cada vez mais voltada a olhar para a escola, olhar para outros espaços que às vezes não sejam tão voltados apenas para pesquisas ou numa formação que se feche dentro dos espaços apenas teóricos, diríamos assim. Esses profissionais que nós precisaríamos, e esse é talvez um outro desafio importante aqui, se as escolas pudessem ter equipes multidisciplinares nos seus espaços de atuação, porque talvez uma criança que esteja num atraso de linguagem, de uma criança que esteja num processo psicológico que precisasse de um apoio, em conversa com um psicólogo que estivesse mais próximo numa escola, com um fonoaudiólogo, com um psicopedagogo, com outro profissional aí, um enfermeiro, um médico, que estivesse fazendo essa conversa, o próprio professor poderia se sentir mais seguro nas suas funções pedagógicas. E por si só isso vai. Então, toda equipe disciplinar, multidisciplinar que estiver em apoio, eu acho isso muito importante. Eu considero, eu luto por isso. As prefeituras deveriam ter equipes multidisciplinares de apoio com muito mais profissionais, em que não vai ser um fonoaudiólogo que vai dar conta de 10 escolas, mas que ele tivesse uma escola para cuidar ou 2 e tivesse muito mais concursos para fonoaudiólogos, psicólogos, médicos, enfermeiros e outros profissionais que estivessem dando apoio aos professores, nós melhoraríamos muitíssimo as condições de aprendizagem, eu acredito, nas escolas em relação à inclusão, em sentir que tanto o profissional vai ter esse apoio na busca por suas inseguranças, quanto uma criança que talvez precisasse, um adolescente que precisasse de apoio e pudesse também recorrer a essa busca, assim como os familiares. Tem algumas estratégias que você considera assim, que são bastante centrais ou importantes para a participação e também para o aprendizado desses alunos? Teria algum ponto assim que você considera bastante importante para essa educação, assim como metodologias, né, de ensino, de inclusão? Então, hoje nós sabemos e temos um rol de metodologias que nós podemos lançar mão e também nós sabemos que nós, assim, havendo estudo, capacidade, condições e espaço, mais de uma metodologia pode estar sendo usada ali, ou uma metodologia que se abra para diferentes estratégias de aprendizado de crianças que talvez aprendam muito mais rápido no seu jeito, em função da velocidade com que pensam, e crianças que têm mais dificuldade, que talvez precisariam retomar mais vezes o seu aprendizado,
talvez ter presente, se algum surdo estivesse presente, por si só, cuidados visuais na sala de aula seriam muito importantes. Então, ter intérpretes, talvez ali ter um cuidado visualmente colocado em que ele, porque se sentiria orientado pelas condições visuais ali de apoio e condições outras. Essas metodologias também, me refiro que eu acredito que os professores terem mais tempo para, depois de saber as crianças com quem ela está trabalhando, que poderia ter uma diversidade de metodologias a serem utilizadas ali, talvez não todas ao mesmo tempo, claro, mas que em alguns momentos lançassem mão de algumas e outros momentos de outras, porque algumas crianças têm mais rapidez ao pensar, outras precisariam desse tempo de mais cuidado, de retomadas, outras crianças precisariam de espaços mais cuidados visualmente, outros com menos estímulos visuais. Então, são muitas estratégias e, sim, podendo em alguns momentos ter uma sala, talvez, que tivesse menos estímulos visuais para determinadas turmas e outras salas com mais estímulos visuais ou com mais espaços ou com espaços menos cerceados, talvez fosse importante. Vai depender muito, eu acho que também dos estudos que os professores poderiam fazer em relação às crianças e às características delas ali nesse momento e naquela fase de aprendizagem. O nosso programa está caminhando para o final, mas eu gostaria de fazer uma pergunta, professora, em relação às famílias. Nós sabemos que a escola e a família, elas caminham, podemos dizer assim, de mãos dadas, né? Então, qual que seria o papel da família nesse processo também de ajuda ou colaboração na dimensão da inclusão? Diálogo. Não é nem, talvez, o pai se sentir acuado e colocar o professor num lugar de que ele deveria definir a aprendizagem da sua criança. E, ao mesmo tempo, dos professores se sentirem em condições e numa abertura de conversarem com os pais para também saber como é que essa criança, em determinados espaços fora da sala de aula, se porta, costuma viver, para que alguns cuidados básicos possam entrar para a sala de aula, assim como outros entrar para suas famílias. Então, esse diálogo é muito importante. O professor está, às vezes, com 20 crianças que vêm de 20 lares diferentes, com situações muito diferentes, e os pais, por sua vez, também esperam que o professor, por ter estudado, ter buscado esses cuidados todos, tenha alguma palavra para dar, algum conselho a dar, para além daquele de aprendizagem. Então, o diálogo eu vejo como um espaço muito importante que deveria ser muito mais cultivado e aberto. Nós vamos chegando ao fim do nosso programa Diálogo Aberto. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui. É um assunto que se estenderia, né? Quem sabe teremos outras oportunidades também de conversar sobre esta dimensão da inclusão, que é muito importante na nossa sociedade hoje. Então, muito obrigado, professora. Obrigado a você aí de casa que nos acompanhou neste dia, nesse momento aqui desse nosso diálogo aberto. Recordo a vocês que na próxima semana nós continuaremos o nosso programa Diálogo Aberto, sem dúvida trazendo para vocês temas muito importantes e também com convidados especiais que vão nos ajudar a refletir sobre esses temas. Que Deus abençoe você, a sua família, o seu trabalho, por intercessão de São Vicente Pallotti.